Feche os olhos por um instante, se puder. Respire fundo e apenas escute. O dia está apenas começando, mas talvez o seu coração já esteja cansado. Talvez, antes mesmo do sol nascer, você tenha sentido aquela pontada no peito, aquela mistura de saudade, preocupação e silêncio. Um silêncio que grita dentro de você toda vez que pensa nos seus filhos. Toda vez que tenta lembrar quando foi que eles começaram a se afastar. Ou por que aquele vínculo tão bonito agora parece tão frágil, tão distante. Talvez você sinta que está orando sozinha há muito tempo, como se Deus estivesse ouvindo todo mundo, menos você. Você ora, clama, chora, mas nada muda. Eles continuam seguindo caminhos que você não entende, escolhas que ferem, palavras que cortam. E o pior, aquela sensação de impotência, de não poder mais proteger, não poder mais conduzir, não poder mais segurar pela mão, porque eles cresceram, porque agora é a vida que os conduz. Mas o seu coração de mãe, o seu coração de pai, esse nunca deixou de bater por eles, nunca deixou de vigiar, nunca deixou de interceder, mesmo no cansaço, mesmo no escuro. E há um medo que você não confessa, um medo que só você e Deus sabem, medo do futuro, medo de que eles se percam, medo de que não voltem mais, medo de que o mundo lá fora, com suas vozes altas e seus atalhos fáceis, os leve para longe de tudo aquilo que você sonhou, ensinou, orou. Talvez hoje você esteja sentindo isso, essa mistura de saudade do que foi, angústia do que é e temor do que pode vir a ser. E ainda assim você levantou, preparou o café, colocou a roupa para lavar, fez o que precisava ser feito, porque a vida não espera, mas o seu coração ainda está lá, esperando, orando, sofrendo em silêncio. É por isso que essa oração não é uma performance, não é uma sequência de palavras bonitas, é um espaço sagrado, um abrigo. Um lugar onde você pode chegar do jeito que está, cansado, confuso, chorando por dentro, e simplesmente entregar seus filhos, entregar suas perguntas, entregar suas culpas, seus medos, sua sensação de falha. Não há julgamentos aqui, só acolhimento, só o convite suave do Pai que diz: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 23, 26. Hoje eu te convido a orar, mas orar de verdade, não com pressa, não como quem repete fórmulas, mas como quem desabafa com um pai que conhece cada detalhe do que você está vivendo. Não tenha medo do silêncio. O Espírito Santo ora com você, e mesmo que suas palavras saiam entrecortadas, confusas ou silenciosas, ele entende. Ele sente com você, ele traduz sua dor. Então respire mais uma vez. Sinta o chão sob seus pés, sinta o ar entrando e saindo. E comece, do seu jeito, a se apresentar diante de Deus. Não sozinho, nunca sozinho. Estamos aqui juntos e o céu está ouvindo. Algumas manhãs chegam como um sopro leve, mas outras parecem pesar no corpo e na alma antes mesmo que os olhos se abram por completo. Há dias em que levantar da cama parece uma vitória silenciosa, e você carrega nos ombros muito mais do que a rotina. Carrega responsabilidades, decisões, expectativas e, sobretudo, o cuidado constante com aqueles que ama. Cuidar do lar, dos filhos, de tudo e de todos, enquanto por dentro algo em você implora por descanso, por direção, por um sinal de que ainda está tudo sob controle. A verdade é que há uma exaustão que não se vê. Ela se esconde por trás dos gestos automáticos. Preparar o café, organizar a casa, pensar no que falta pagar, no que ainda precisa resolver. Uma mente que não para, um coração que quer acertar em tudo, mas às vezes se sente falhando em silêncio, especialmente com os filhos. O medo de errar, o medo de não ter feito o suficiente, a sensação de que, por estar tão cansado, talvez não tenha percebido o momento exato em que eles começaram a se distanciar, ou o instante em que deixaram de ouvir suas palavras.
E é nesse ponto, nesse lugar de vulnerabilidade tão real, que a entrega acontece, não como um gesto de fraqueza, mas como um ato profundo de fé. Entregar o dia, entregar os filhos, entregar o que não se pode mais controlar, é confiar que há um Deus que cuida melhor do que nós, que vê o que não vemos, que alcança onde nossas mãos já não alcançam mais. O salmista escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Não é uma promessa vazia, é um convite à confiança prática. É um lembrete de que a fé não está apenas nos grandes milagres, mas também no gesto íntimo e cotidiano de colocar tudo nas mãos dele. Então hoje, com o coração ainda carregado de incertezas, declaramos juntos: Senhor, recebe cada hora desse dia. Não sei o que me espera, mas coloco tudo nas tuas mãos, inclusive o que não entendo e o que não posso mais carregar sozinho. E ao dizer isso, sentimos o peso começar a se dissolver. Porque a entrega verdadeira não é um alívio imediato, mas é o início de um descanso profundo. Um descanso que só o amor de Deus pode gerar. Há uma dor muito sutil, mas profundamente angustiante, que muitos pais carregam em silêncio. O medo de não saber mais como conduzir. A insegurança de não reconhecer mais os próprios filhos, de sentir que os conselhos já não ecoam como antes, que as palavras parecem não surtir mais efeito. É como andar num campo desconhecido, tentando proteger sem saber de onde vem o perigo, tentando ensinar, mesmo quando não há mais escuta, tentando guiar, mesmo quando os caminhos parecem ter se separado. E por trás desse sentimento, há o peso das escolhas. Escolhas que precisam ser feitas todos os dias, em meio ao cansaço, às dúvidas, à dor de ver os filhos andando por trilhas que causam inquietação. E se eu tomar a decisão errada? E se o que eu disser hoje afastar ainda mais? E se eu ficar em silêncio e isso for interpretado como indiferença? O coração se divide entre o medo de agir e o medo de omitir. E esse lugar de indecisão pode ser paralisante, mas a palavra não nos deixa sem direção. Está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Essa não é uma promessa de caminhos fáceis, mas de clareza mesmo no escuro, de uma luz que não apaga, mesmo nas noites mais densas da alma. E é por essa luz que clamamos agora. Não queremos mais andar tateando no escuro, tentando acertar na força do próprio entendimento. Queremos ser guiados por algo maior, por uma sabedoria que vem do alto, por uma voz que sussurra mesmo quando tudo está em silêncio. Não queremos andar no escuro, Senhor. Ensina-nos o caminho, mesmo que ele seja diferente do que imaginamos. Essa é a nossa oração. Que cada pai, cada mãe, cada intercessor que ora agora encontre clareza nos momentos mais incertos. Que o Espírito Santo traga discernimento onde há confusão e paz onde há dúvida. Porque a sabedoria de Deus não apenas nos ensina o que dizer, ela também nos ensina quando calar, quando esperar, quando confiar, e nessa confiança descansamos. Porque mesmo sem respostas imediatas, sabemos, a direção de Deus sempre chega. E ela nunca nos leva para longe do propósito. Nunca. Existem feridas que não sangram, mas doem todos os dias. Feridas feitas com palavras, com ausências, com olhares que desviaram no momento em que mais se precisava de conexão. Laços que um dia foram cheios de afeto e que com o tempo se tornaram frágeis, tensos, distantes. E o que dói não é só o que aconteceu, é o que ficou sem ser dito. É o que foi engolido por orgulho, por dor, por medo. São memórias que moram dentro do peito como salas trancadas e que vez ou outra se abrem sem avisar, trazendo de volta tudo aquilo que se tentou esquecer. Pais e filhos que não se entendem mais. Silêncios que duram anos. Palavras que nunca foram perdoadas. Gritos que ecoaram mais forte do que a ternura.
Desentendimentos que nasceram de cansaços, de frustrações, de tentativas mal compreendidas. E ainda assim, por trás de tudo isso, há amor. Um amor que talvez esteja machucado, cansado, escondido, mas que continua ali, esperando um recomeço, esperando cura. A palavra diz: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Salmo 147:3. Deus não apenas vê as nossas dores, Ele as toca. Ele entra nesse espaço sagrado entre você e seu filho, entre você e sua filha, e começa a tratar o que parecia impossível de restaurar. Não há trauma invisível demais para que o Espírito Santo não veja. Não há distância grande demais que a graça não possa alcançar. Hoje oramos por isso, por cura, cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar, toca nas palavras que feriram, toca nos gestos que faltaram, toca nas lembranças que ainda pesam, cura o que está escondido no silêncio da alma, quebra os ciclos que se repetem geração após geração. Restaura, Senhor, aquilo que se perdeu no caminho, refaz os laços, reacende a empatia. Ensina-nos a amar de novo, com leveza, com escuta, com verdade, porque quando a cura vem, ela não apenas alivia, ela reconstrói. E o que foi rachado pelo tempo, pelo erro, pela dor, pode, pela graça, se tornar mais forte do que antes. Pode se tornar testemunho, pode se tornar caminho de reconciliação, pode, pela ação do Espírito, se tornar um novo começo. E é por isso que oramos, porque cremos. Mesmo com o coração ainda quebrado, mesmo entre lágrimas, cremos. Há uma oração que atravessa os anos, uma oração que começa com o nascimento e não termina nem com o silêncio. É a oração de um pai, a oração de uma mãe, um clamor que se repete, mesmo sem palavras, que continua mesmo quando os filhos parecem distantes, frios, ausentes. Essa oração tem lágrimas, tem noites em claro, tem mãos levantadas no escuro de um quarto vazio, tem fé que insiste em continuar, mesmo sem ver mudança, e tem um amor que não se cansa de crer, mesmo quando tudo parece perdido. Há mães que oram por filhos que não sabem mais onde estão, filhos que escolheram caminhos escuros, pesados, perigosos, filhos mergulhados em vícios, relacionamentos abusivos, afastados da fé, presos em realidades que você nunca desejou. Há pais que se sentem impotentes diante de escolhas que machucam, que se perguntam onde erraram, que desejam voltar no tempo para refazer conversas, proteger mais, abraçar mais, mas o tempo não volta. E isso dói. Dói como só um amor ferido pode doer. Mas a intercessão não é em vão. Nunca foi. Cada lágrima derramada em oração é vista. Cada nome sussurrado aos céus é registrado. Cada suspiro de dor é ouvido por um Deus que também é Pai e que ama esses filhos ainda mais do que nós somos capazes de amar. A palavra nos assegura, instrui o menino no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Talvez eles tenham se desviado agora, mas o caminho ainda está dentro deles. A semente ainda está lá. E Deus sabe como fazê-la florescer no tempo certo. Por isso hoje intercedemos, com fé, com esperança, com persistência. Senhor, guarda os nossos filhos, protege seus corpos, suas emoções, suas mentes, livra-os do mal. Fecha portas que os conduzem à destruição. Abre caminhos de cura, de luz, de recomeço, e onde os olhos dessa mãe não alcançam, que a tua mão alcance. Onde a palavra do Pai não entra, que o teu Espírito ministre. Vai onde nós não conseguimos ir. Faz o que não podemos fazer. Porque não há coração endurecido demais para o teu toque. Não há filho perdido demais que não possa ser encontrado. Não há passado tão sujo que o teu amor não possa lavar. Cremos, Senhor. Cremos mesmo entre lágrimas, mesmo entre perguntas sem respostas,
Mesmo entre recaídas, cremos que cada oração feita por um filho é uma ponte, e o Senhor é especialista em construir caminhos de volta, caminhos de cura, caminhos de salvação, caminhos de paz. E é por esses caminhos que intercedemos agora. Juntos, em fé. Nem todos os dias começam com brilho. Há manhãs em que tudo parece pesado, em que a alma ainda está coberta pela névoa da noite anterior. Acordar, às vezes, não significa recomeçar. Significa apenas continuar, mesmo sem saber para onde tudo está indo. Mesmo com a sensação de estar preso num ciclo que se repete: orar, esperar, silenciar, orar, esperar, silenciar. E ainda assim, no fundo do peito, algo insiste em continuar crendo, ainda que fraco, ainda que ferido, ainda que quase em silêncio. É a esperança. Essa esperança, porém, não é otimista. Ela não se apoia em promessas humanas, nem em previsões de circunstâncias melhores. Ela é profética, ela nasce do invisível. Ela se ancora na presença de um Deus que não precisa de provas para agir, porque sua palavra é suficiente. A mesma palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Essa promessa não é para os dias fáceis. É para os dias em que o chão parece desaparecer, para os dias em que o coração acorda exausto. Hoje, essa esperança sussurra algo ao seu espírito. Ela não grita, ela não exige, ela apenas permanece ali, como uma chama acesa num quarto escuro. Mesmo que ninguém perceba, ela está lá. E é por isso que oramos, para que essa chama não se apague, para que o coração que hoje se sente vazio, entorpecido pela dor, encontre refúgio na certeza de que Deus está presente, que Ele está agindo, mesmo no silêncio, que Ele está preparando o que ainda não conseguimos enxergar. Mesmo que meus olhos ainda não vejam, eu creio que Tu já estás preparando respostas nesse dia. Essa é a fé que sustenta, a fé que insiste, a fé que caminha mesmo quando o corpo quer parar. Não é sobre sentir todos os dias, é sobre permanecer, sobre declarar com voz trêmula que Deus continua sendo Deus, que Ele continua ouvindo, que Ele continua amando, que Ele continua cuidando. E nesse cuidado há pequenos sinais, uma palavra que toca, um silêncio que consola, uma lembrança que aquece, um versículo que ressurge na mente como bálsamo. Esses sinais não mudam tudo de uma vez, mas mudam algo dentro de nós. Mudam o modo como olhamos para o dia, para a espera, para a oração que ainda não teve resposta. Porque quando a esperança é profética, ela não depende do que vemos, ela nasce de quem Deus é, e Ele é fiel, sempre. Há uma força que não aparece nos olhos, não se mostra nas palavras, não se mede pela disposição do corpo. É uma força que se manifesta justamente quando tudo parece querer desabar, quando o coração já não tem ânimo, mas continua orando. Quando a alma está exausta, mas insiste em acreditar. Quando a rotina aperta, a solidão aperta, a espera se prolonga. E ainda assim, lá dentro, algo diz: continue, não desista, continue. Essa força não é humana, não vem da vontade, não vem da lógica, não vem da superação. Ela vem do alto. É renovada pelo céu, dia após dia, às vezes minuto após minuto. Ela não faz barulho, ela não gera aplausos, mas ela sustenta. Sustenta mães que continuam intercedendo sem ver mudanças. Pais que seguem acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Intercessores que se ajoelham mesmo sem forças, porque sabem que amar é também guerrear em silêncio. A palavra nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Esperar, nesse versículo, não é passividade, é resistência espiritual. É permanecer diante do altar, mesmo quando tudo dentro de si quer fugir. É manter a mente firme quando o coração vacila. É segurar nas promessas mesmo quando o tempo as faz parecer distantes.
E nesse lugar de espera, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro, a alma se fortalece, a esperança se alinha, a fé se aprofunda. Hoje oramos por essa força, por esse renovo que não depende de circunstâncias, mas de presença. Senhor, renova quem já não sabe mais como continuar. Sustenta quem está à beira do cansaço total. Reanima quem ora sem ver resposta, mas continua orando porque ama, porque crê, porque sabe que há valor na intercessão invisível, que há frutos que nascem no tempo certo, que há recompensas eternas para quem permanece fiel. Mesmo cansado eu permaneço, porque o teu amor me sustenta e minha família vale cada lágrima diante de ti. Que essa verdade ecoe em cada coração, que ela sirva de abrigo no meio da batalha, que ela alimente a alma como pão fresco no deserto. Porque sim, o caminho é longo, mas a graça é mais longa ainda, e o amor que nos fortalece não se esgota, nunca. Existem orações que selam destinos. Elas não controlam o caminho, mas abençoam os passos. Não impedem as lutas, mas cobrem com proteção. É isso que significa consagrar um filho. É colocá-lo dia após dia diante do altar de Deus. Não como quem entrega por desistência, mas como quem entrega por fé. Como quem reconhece que o maior presente que se pode dar a um filho é a cobertura espiritual de um amor que ora, que intercede, que clama mesmo no silêncio. O mundo hoje parece perigoso demais, confuso demais, rápido demais. E os filhos crescem nesse mundo. São expostos a vozes que contradizem os valores mais profundos. A caminhos que parecem sedutores, mas que roubam a paz. Isso assusta, isso gera insegurança. A mente tenta prever o futuro, imaginar soluções, antecipar problemas, mas a alma sabe que há limites. Há um ponto em que só a oração atravessa, só a fé protege, só o Espírito conduz. E é nesse ponto que a consagração se torna uma declaração, uma entrega com autoridade espiritual. Porque quando consagramos os filhos, estamos dizendo, eles pertencem ao Senhor, não ao sistema, não aos erros, não ao passado. Eles foram chamados, eles têm propósito, eles são herança. E por mais que o caminho pareça torto agora, por mais que o tempo esteja difícil, a promessa permanece. A Escritura diz, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54, 13. Que promessa, que alívio! Saber que Deus não apenas guarda, mas ensina, que Ele acompanha, instrui, corrige com amor, e que a paz que buscamos com tanto esforço virá como consequência de uma presença que educa, transforma, cuida. Hoje, com fé, com esperança e com toda a emoção de quem ama profundamente, oramos. Consagro meus filhos a Ti, Senhor. Eles nasceram com propósito e não caminharão sozinhos. Que essa consagração não seja apenas um ato simbólico, mas uma marca eterna. Que aonde quer que eles forem, haja uma lembrança invisível. Eles foram dedicados ao Deus vivo, a orações que os cercam, a promessas que os sustentam, a um Pai Celestial que os chama pelo nome. E quando o coração vacilar, que essa consagração seja como um selo de paz. Porque não importa quanto tempo passe ou o quanto eles se afastem, Deus não se esquece, Deus não desiste, Deus continua escrevendo histórias onde o mundo só vê fim. E os filhos consagrados hoje serão os testemunhos vivos da fidelidade de amanhã. Isso é fé, isso é profético, isso é amor em sua forma mais santa. Chegamos ao fim desta oração, mas o que foi derramado aqui diante de Deus não termina com as palavras. Ele ouviu, Ele recolheu cada sentimento, cada lágrima invisível, cada pensamento que passou pelo seu coração enquanto você orava. E mesmo que as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, algo dentro de você já começou a mudar. A paz, uma paz que não depende de respostas imediatas, mas de uma certeza silenciosa. Deus está agindo.
Não é uma paz que ignora a realidade, mas que caminha com ela de mãos dadas. Uma paz que entra no meio da rotina, que silencia o tumulto da mente, que acalma os receios do futuro. Uma paz que se instala sem alarde, mas transforma tudo por dentro. E quando ela chega, mesmo os dias difíceis passam a ter um brilho discreto, um fôlego novo, uma capacidade de continuar, de recomeçar, porque há confiança agora. Confiança não em você mesmo, nem nos seus esforços, mas no Deus que te escuta antes mesmo que as palavras saiam da sua boca. No Deus que conhece cada passo dos seus filhos, cada dobra escondida da sua alma, cada história que ainda será escrita. E é por isso que podemos dizer com convicção: mesmo sem respostas imediatas, escolho confiar no Deus que me escuta antes mesmo das palavras saírem. Hoje não será um dia qualquer. Ainda que tudo pareça igual, haverá sinais, pequenos, sutis, silenciosos, sinais de que o céu está atento, de que o cuidado de Deus se manifesta nas entrelinhas da vida. Sinais de que nenhuma oração foi em vão, nenhuma lágrima desperdiçada, nenhuma fé esquecida. Hoje não será um dia comum. Haverá pequenos sinais de que Deus está ouvindo cada clamor silencioso. A palavra nos firma: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Que essa paz te envolva agora, que ela te acompanhe durante todo o dia, que ela seja como um abrigo no meio da tempestade, como um abraço que não se desfaz. E lembre-se, não estamos orando sozinhos, somos uma comunidade de fé, pais e mães que continuam acreditando, mesmo quando tudo parece contrário. Uma família espiritual que sustenta uns aos outros no invisível, porque há poder quando oramos juntos, há consolo, há esperança e há Deus sempre presente, sempre ouvindo, sempre amando, mesmo em silêncio, mesmo na espera, sempre